Vamos lá. Deixa a galera entrar e a gente já começa, tá bom? Então deixa eu já colocar o título da aula aqui na lousa. Geometria analítica. Então hoje nós vamos ver um pouquinho de Pitágoras, só relembrar como que era o Teorema de Pitágoras, como que eu calculava o Teorema de Pitágoras, que a gente vai usar, e logo depois disso, equações de reta, inclinação de reta, a gente vai ver tudo isso certinho, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente, vamos começar então nossa aula, e eu vou começar a aula de hoje relembrando o Teorema de Pitágoras. Então, olha só, tudo o que a gente fizer vai girar em torno do Teorema de Pitágoras. E eu vou começar da seguinte forma. Ó. O Teorema de Pitágoras ele vai ser aplicado sempre em um triângulo de 90 graus, ó, em um triângulo retângulo. Oposto a 90 graus, a gente chama de hipotenusa. E os outros dois lados são catetos. Então aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Como que funciona o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, só que não catetos simples, catetos ao quadrado. Então olha só, oposto a 90 graus vai isolado antes do igual. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então a gente começa assim a nossa live. Tira um print para eu apagar e fazer um exemplo de Pitágoras. Então tirou o print, vou apagar aqui. E olha só, para quem não assistiu às outras lives, eu vou explicar aqui rapidinho a minha estrutura, tá? Eu tenho aqui ó, o meu celular, aqui na frente eu tô com um monitor onde eu tô lendo as mensagens de vocês. Então nas outras lives que eu fiz, funcionou muito bem a seguinte dinâmica, ó. Apareceu dúvida, já digita, porque às vezes eu paro, olho as mensagens, vejo sua dúvida, já tiro aqui. Essa dinâmica funcionou muito bem. Então toda dúvida que você tiver, pergunta, não deixa eu avançar a matéria se você não entendeu, tá bom? Então já pergunta, eu já tiro sua dúvida e a gente já avança a matéria, tá? Mas sempre perguntando, tirando dúvida. Essa dinâmica eu acho muito bacana, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui um exemplo de Teorema de Pitágoras, tá bom? Olha só. Esse exemplo aqui de Teorema de Pitágoras. Aqui 90 graus, aqui eu vou colocar 15, aqui eu vou colocar 12, e eu quero saber este valor aqui, ó, este valor de x. Inclusive na live de ontem eu cometi um pequeno erro e coloquei 12 aqui e 15 aqui, eu acho que foi isso, alguma coisa assim. E olha só, eu estou destacando esse erro que eu cometi, eu acho que vale a pena destacar o erro, que a gente aprende com erro também, né? Oposto a 90 graus é a hipotenusa, e a hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo. Então, se de repente você estiver no meio de um cálculo e aparecer a sua hipotenusa não sendo o maior lado, alguma coisa de errado tem, tá bom? Então, hipotenusa é sempre o maior lado, e eu errei isso ontem, tá? Então, estou destacando o meu erro de ontem para você não errar na sua prova, enfim, onde quer que você faça Teorema de Pitágoras. E aí, como que a gente resolve isso daqui, ó? Oposto a 90 graus, isolado antes do igual. Então, olha só. 15 ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. Um cateto é o 12, o outro cateto é o x. Tá aí. 15 quadrado igual a 12 quadrado mais x quadrado. Tanto faz a ordem que eu colocar esses dois, tá? Eu posso colocar x quadrado e 12 quadrado, não tem importância. 15 ao quadrado dá 225. Cuidado para não colocar 30 aqui. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, tá bom? Igual 12 ao quadrado, 144, mais
x ao quadrado está aqui. O 144 vem para cá, menos 144. Então, olha lá, ó, 225 menos 144. Isso tem que ser x quadrado. Aí você pode usar um rascunho, ó, 225 menos 144. Isso daqui vai dar 1, 2 menos 4 não dá, eu vou emprestar. 12 menos 4 dá 8, 1 menos 1, 0. Então essa conta aqui dá 81. X quadrado dá 81, portanto x raiz quadrada de 81, x é igual a 9. Esse daqui é o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 3, tá? Eu peguei esse exemplo simplesinho só para relembrar Teorema de Pitágoras. Eu preciso de um feedback de vocês. O Teorema de Pitágoras, tudo ok? Eu posso avançar a matéria? Tudo tranquilo? Enquanto vocês vão me dando feedback, tira um print. Tirou um print da tela, eu vou apagar. Apaguei. E vou relembrar vocês mais uma coisinha que a gente vai precisar, tá? Então, eu estou relembrando essas ferramentazinhas, tá? A segunda ferramenta que a gente vai precisar usar é o plano cartesiano. Plano cartesiano. Então, olha só como que funciona um plano cartesiano. Eu tenho aqui dois eixos. Esses dois eixos fazem 90 graus um com o outro. Esses eixos aqui são numerados e onde eles se cruzam é o ponto zero. Essa numeração é como se fosse uma régua, tá? Então, por exemplo, se aqui está valendo 1, a mesma distância vai estar valendo 2. A mesma distância vai estar valendo 3 e assim por diante. Eu também posso vir para trás, ó, para trás do zero, ó lá, ó, a mesma distância eu tenho menos 1, a mesma distância eu tenho menos 2, a mesma distância eu tenho menos 3. Isso daqui vai infinito para a direita e infinito para a esquerda. Este eixo horizontal também é chamado de eixo das abscissas ou eixo X. Esse eixo da vertical é chamado também de eixo das ordenadas ou eixo Y, e ele também é numerado. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, olha só, a mesma distância que andou aqui até o 1, ele vai andar para cima. Ó. Aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2. Ele vai andar também para baixo. Ó. Aqui vai ser o menos 1. Aqui vai ser o menos 2 e assim por diante. Também vai infinito para cima e vai infinito para baixo. E para que serve este plano cartesiano? Serve para duas coisas. Pode ser que eu te fale um ponto, eu desenhe aqui, ó, neste plano, um ponto, coloco um ponto ali, e você lê esse ponto e me fala quais coordenadas ele está. Então pode acontecer isso, eu te dou um ponto e você me fala coordenadas. Ou o contrário, eu te falo coordenadas e você desenha o ponto. Serve para isso, é como se fosse uma tradução simultânea entre um ponto aqui no gráfico e coordenadas. Então vamos lá. Ó. Se eu colocar essas coordenadas aqui, ó, eu quero o ponto 1, 2. O que é isso daqui, professor? Ponto 1, 2. 1 é a coordenada x, 2 é a coordenada y. Sempre nessa ordem. Primeiro valor vai ser o valor de x, o segundo valor vai ser o valor de y. E você sempre vai sair daqui, ó, do centro, do ponto 0, 0. Então, ó, saindo do 0, 0, eu vou andar 1 positivo no eixo x, ó. Andei, tô aqui. Agora eu vou andar 2 positivo no eixo y, ó. 1, 2. Vai ser algo mais ou menos aqui, ó. Ele vai estar na altura do 2 e vai ter que estar localizado aqui na direção do 1. Então, esse ponto, se eu falei para você que é o ponto A está aqui. Então, se eu falar assim, o ponto A está localizado nas coordenadas 1, 2. Você tem que entender que 1 é na direção do x,
2 é na direção do y. Tá bom, então esse é o ponto A. E eu também posso fazer um ponto B. Eu vou desenhar agora um ponto B, ó. Eu vou desenhar um ponto B aqui. E eu posso te pedir as coordenadas desse ponto B. Então eu poderia falar, ó, o ponto B está aqui. Quais coordenadas formam este ponto B? Você teria que fazer isso daqui, ó, que eu estou fazendo em verde. Primeiro valor é sempre o valor do x. Sempre o valor no eixo x. Então olha só, este ponto B, para chegar até ele, eu saio aqui do 0, 0. Eu tenho que andar 2 negativo no eixo x. Menos 2. Depois que eu andei 2 negativo no eixo x, eu tenho que andar 1 positivo no eixo y. Então, este ponto B tem coordenadas menos 2, 1. Então, de novo, eu poderia te falar o ponto e você ter que marcar aqui no gráfico, né? Ou eu poderia marcar no gráfico e você me falar as coordenadas desse ponto. Tanto um caso quanto o outro ainda não é geometria analítica, mas nós vamos usar triângulo de Pitágoras e plano cartesiano para começar a fazer geometria analítica. Para descobrir equação de reta, distância de um ponto até outro, todas as coisas vão girar em torno desses dois conceitos: teorema de Pitágoras e plano cartesiano, tá bom? Então dá uma copiada nisso daqui ou tira um print. Qualquer dúvida, gente, vai me perguntando, tá? Qualquer dúvida que tiver, vai perguntando e eu vou tirando as dúvidas de vocês. Vou apagar aqui, já tirou o print, ninguém está perguntando nada. Ninguém está perguntando nada, então a gente vai avançar. E eu vou lembrar vocês também de mais um conceito. Trigonometria básica. A gente vai precisar lembrar, na verdade, do conceito de tangente, tá? Então, ó, trigonometria. Por que trigonometria, professor? O que tem a ver trigonometria com geometria? Nada a ver. Trigonometria, eu vou ter a tangente, e a tangente vai ser importante para a gente calcular a inclinação da reta. Então vamos relembrar o que é tangente, tá bom? No triângulo retângulo. Então olha só, eu tenho aquele triângulo lá de Pitágoras, só que agora eu não quero mais saber a relação entre os lados. Eu quero saber a relação entre lados e ângulo. Então suponha que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo alfa. De novo eu vou colocar aqui, ó, o valor do A, B e C. Qual que é o seno desse ângulo alfa? O seno do ângulo alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Nessa matéria de geometria analítica a gente nem vai usar, mas não custa nada relembrar para você. O cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa, olha lá, deixa eu fazer assim, ó. A tangente do ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem que saber isso daqui. E como que eu decoro esse negócio, professor? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem algum macete? Tem algum esquema? Tem uma frase idiota, gente, ó. Frases bestas sempre ajudam a gente. Só que à toa. Ó, só que à toa. O que é esse só? Seno é o oposto sobre hipotenusa. Olha lá, ó. Oposto sobre hipotenusa. O que é esse K? Cosseno é o adjacente sobre hipotenusa. E toa, tangente, é o oposto sobre o adjacente. Nós vamos usar a tangente, ó. Na matéria de geometria analítica, a gente usa a tangente. A tangente vai mostrar pra gente a inclinação da reta. Vai ser fundamental para todos os exercícios, tá bom? Então, tira um print aí. Maravilha, dou um tempinho a mais. Gente, ó, lembrando que a live vai ficar gravada, tá bom? Vou dar um tempinho a mais sim, mas a live vai ficar gravada. Eu acho que vale muito a pena. Teve dúvida? Poxa, eu anotei isso daqui, ó, eu tirei o print, mas
Poxa, eu não lembro exatamente o que o professor falou nesse momento aqui. Volta na live, assiste de novo, vai ser bacana, tá bom? Então, tiraram um print, acho que agora sim já deu tempo de tirar. Vou apagar aqui, tá bom? Beleza, gente? Apaguei. Agora sim, ó. Agora nós já sabemos o Teorema de Pitágoras, nós já sabemos achar pontos em planos cartesianos e nós relembramos o que é tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, olha só que interessante, ó. Agora sim eu vou começar geometria analítica, vou mostrar para vocês a equação da reta. Equação da reta. Eu vou fazer aqui um plano cartesiano. Deixa eu apagar, fazer bonitinho aqui para você. Aqui vai estar o meu eixo X, aqui vai estar o meu eixo Y. E eu vou pegar dois pontos quaisquer nesse plano cartesiano. Vou pegar um ponto aqui, ó. Esse ponto eu vou chamar de A. Esse A vai ter uma coordenada X, que eu vou chamar de X do ponto A. Vai ter uma coordenada Y, que eu vou chamar de Y do ponto A. Tudo bem? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: se eu tiver um ponto, quantas retas são capazes de passar por esse ponto? E a resposta é infinitas, professor. Você pode ter uma reta horizontal que passa por esse ponto. Você pode ter uma reta vertical que passa por esse ponto. E você tem várias retas diagonais com diferentes inclinações que passam por esse ponto. Então não ajuda muito, eu preciso de um segundo ponto. Eu vou pegar um segundo ponto qualquer, eu vou pegar um segundo ponto aqui, por exemplo. Vou chamar esse ponto de ponto B. Esse ponto B vai ter uma coordenada X, que eu vou chamar de X do ponto B. E vai ter uma coordenada Y, que eu vou chamar de Y do ponto B. Tudo bem? Então, ponto A e ponto B. Aí eu pergunto: quantas retas são capazes de passar pelo ponto A e pelo ponto B ao mesmo tempo? E a resposta é uma só. Só existe uma reta que é capaz de passar pelo ponto A e pelo ponto B ao mesmo tempo. Só essa daqui, ó. Ela pode até ser infinita, ela pode ir mais para lá, pode ir mais para cá, mas essa daqui é a única reta capaz de passar no ponto A e no ponto B. Gente, eu quero saber o seguinte, eu preciso de um feedback de vocês antes de começar a fazer as contas. Até esse ponto aqui, tá tudo bem? Todo mundo está entendendo? Geometria analítica já começou. Eu preciso saber se tá tudo bem até aqui. Dá um feedback aí para mim, por favor. Tudo tranquilo para o Gabriel? Vamos lá, ó. O pessoal tá entendendo direitinho. Galera, eu vou avançando então, tá bom? Agora eu vou precisar saber a equação que passa por essa reta. Como assim, professor? Equação que passa por reta? Reta faz parte de geometria, é um desenho. O que tem a ver com equação? Equação é álgebra, é aqueles negócios que a gente via lá no primeiro ano, né, do ensino médio. Lá no ensino fundamental também via um monte de coisa de álgebra. Aqui não, aqui é geometria. René Descartes foi um matemático, ele foi filósofo também, mas ele foi um matemático muito importante, justamente porque ele conseguiu fazer uma espécie de tradução entre a geometria, que são desenhos em um gráfico, e a álgebra, que são aquelas letras que a gente conhece, x e y. Ele mostrou que toda reta tem uma equação. Na verdade, ele mostrou que toda curva tem uma equação. O que é uma curva, professor? Essa reta vermelha a gente chama de curva na matemática. Eu sei que não faz uma curva, mas a gente chama de curva, é um gráfico. Todo gráfico tem a sua equação. Então a equação da reta é assim. Existe a equação da parábola, existe a equação da circunferência, existe a equação da elipse.
Existem, cada desenho que é feito nesse gráfico tem a sua equação. E a gente vai descobrir qual é a equação dessa reta aqui. É como se fossem dois lados da mesma moeda. Um dos lados você vai ver o desenho. Você sabe que é uma reta. Isso aqui todo mundo sabe. Todo mundo é treinado desde criança para saber que esse traço vermelho aqui é uma reta. Todo mundo é treinado. O que a gente quer? A gente quer enxergar o outro lado da moeda. Eu quero mostrar para você uma equação, você bater o olho e falar, isso daí é uma reta também. Eu quero que você enxergue esse lado aqui da álgebra também. Então vamos lá, sem mais enrolação, para descobrir a equação dessa reta, eu preciso fechar o triângulo de Pitágoras. Do começo até o final da reta. Eu tenho dois pontos. Eu preciso de dois pontos para formar a equação da reta. Se eu não tiver dois pontos, eu não consigo. Por quê? Porque aí vão existir infinitas retas. Então tá aqui, ó, fechei o triângulo de Pitágoras. Esse triângulo faz 90 graus e eu preciso calcular a tangente do ângulo de inclinação da reta. O que é isso? É o ângulo que a reta faz com a horizontal. É este ângulo aqui, ó. Esse ângulo, que eu vou chamar de θ, nós chamamos de inclinação da reta. Ou seja, é o tanto que a reta está inclinada. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte. Esse ângulo aqui é o mesmo que este ângulo aqui, ó. Afinal de contas, isso daqui é horizontal, isso daqui também. E uma reta sempre vai fazer o mesmo ângulo quando cruza duas retas horizontais aqui, né? Duas retas paralelas. Então, se esse ângulo vale θ, esse daqui também vale. E é esse daqui que eu estou interessado. Porque é esse daqui o ângulo deste triângulo que eu estou passando o dedo aqui, ó. E vai me interessar a tangente deste θ aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Tangente do ângulo θ. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Se tiver com dúvida, lembra da frasezinha, só catoa. Tangente do ângulo θ é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa tangente do ângulo θ nós chamamos de M. Então olha só, tira um print dessa tela. Tirou um print dessa tela aí, porque eu vou apagar algumas coisinhas para ficar mais claro o nosso problema. Tirou um print. Vamos lá. Vou apagar aqui e aqui, ó. Pronto. Isso daqui pra gente já vai ser o suficiente. E eu estava desse jeito aqui, ó. Vou colocar mais para cima para caber direitinho. Tangente do ângulo θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa tangente do ângulo θ vai dar um número. Então, olha só. Se esse ângulo θ for os ângulos notáveis, né, 30, 45, 60, você tem que saber o resultado. Se não for um ângulo notável, você vai ter que calcular de algum jeito que o exercício te der ali no enunciado, alguma dica que ele te der. E nem sempre é necessário calcular. Às vezes ele já te fala a resposta da tangente de θ. O fato é, tangente de qualquer ângulo vai dar um número. Eu vou chamar esse número de M. M, então, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Esse M vai ganhar um nome depois, tá bom? Mais pra frente a gente fala. Então, M. Vamos pensar no cateto oposto agora. Cateto oposto é este tamanho aqui inteiro. Ó. Vai do YA até o YB. É este tamanho aqui, ó. Vai do YA até o YB. E como que eu faço para saber esse tamanho? YA menos YB. Olha lá, esse tamanho todinho aqui é esse tamanho todinho aqui. É isso menos isso.
sobre cateto adjacente. Cateto adjacente é este tamanho aqui, ó. Como que eu faço para saber esse tamanho? De novo, ó, vai do XA, tá vendo, ó, até o XB que está aqui. Como que eu faço para saber esse tamanho? Isso menos isso. XA menos XB. Tá aí. Até aqui, alguma dúvida? Dá uma olhadinha na lousa, vê se você entendeu tudo. Tudo tranquilo, gente? Vamos lá. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou ajeitando isso daqui. YA menos YB é a diferença entre os Ys de dois pontos, concorda? Eu tenho o ponto A, tenho o ponto B e estou fazendo a diferença, né? O que é a diferença? É o nome do resultado de uma subtração. É a diferença entre dois pontos. Então, esse M vai ser um ΔY sobre a diferença das coordenadas x, ΔX. Isso daqui vai ser extremamente importante para a gente. Esse M é chamado de coeficiente angular. Esse ΔY é a variação entre a altura destes dois pontos. E ΔX é a variação lateral destes dois pontos. Tá bom, gente? Tira um print, vai valer a pena esse print aí. E aí eu vou apagar a lousa toda e a gente vai ficar só com essa equação aqui, ó. Eu vou partir dessa equação para descobrir a equação da reta. Vamos lá. Vou apagar, hein, turma? Então, olha só. Apaguei isso daqui. Vou pegar isso daqui e trazer para cá. M igual a ΔY sobre ΔX. Apago isso daqui também. E vou colocar o nome das coisas aqui, ó. O que vai ser este M? Vai aparecer nos enunciados das provas de matemática como coeficiente. O que é coeficiente? É um número, tá? Coeficiente angular. Por que angular? Porque está relacionado ao ângulo de inclinação. Este M, você sempre tem que saber que o M é a tangente do ângulo θ. E θ é o ângulo de inclinação. Então, ó, mais uma informação aqui para você, tá bom? Então, M vai ganhar o nome de coeficiente angular. E não pode esquecer, esse M, da onde que ele veio? Tangente do ângulo θ. Esse ΔY e esse ΔX é a diferença entre o Y, né, de dois pontos, e a diferença do X de dois pontos. Então, eu vou colocar assim, ó. ΔY é a diferença, e não pode esquecer, diferença é o nome do resultado de uma conta de menos, de uma subtração. Diferença entre dois valores de Y. E o ΔX é a diferença entre dois valores de x. Tá aí. Entre dois valores de x. Tá? Tira mais um print e nós vamos fazer alguns exemplos só com isso daí, ó. Eu quero saber qual é o coeficiente angular, tá? Qual a inclinação dessa reta. Esse M também é chamado de inclinação da reta, tá bom? Inclinação da reta. Tudo tranquilo, gente? Posso apagar? Vou apagar tudo isso que está em azul.
Vou deixar só o verde e vamos começar a fazer exemplos com números, tá? Vamos lá, ó. Vou apagar aqui, hein? Apaguei. E vou começar a fazer exemplos com números. Então eu quero saber o seguinte, ó. Nem estou preocupado em descobrir a equação da reta geral, tá? A equação da reta mesmo. A gente já chega lá ainda nessa live, mas olha só. Eu quero saber o valor de m para alguns pontos. Então olha só, sempre que eu tiver dois pontos, olha lá, ó, um ponto A e um ponto B, associado a esses dois pontos eu vou ter um valor de m. Então o n, que é o meu coeficiente angular, que também aparece com o nome de inclinação da reta, sempre está associado a dois pontos. Eu preciso ter dois pontos para saber o valor do m. Ou, claro, conhecer a tangente do ângulo θ. Mas geralmente ele dá esses dois pontos. Então, por exemplo, suponha o seguinte, ó, que o ponto A é esse ponto aqui, ó, 2, 3. E que o ponto B é esse ponto aqui, ó, 1, 7. Eu não estou olhando mais o gráfico. Percebe que eu não estou desenhando o plano cartesiano aqui. Não estou desenhando. Mas eu quero saber o seguinte. A minha reta vai ter uma inclinação, né? Ela vai estar na diagonal. Eu quero saber qual é a tangente do ângulo dessa inclinação. Ou seja, o valor do m. Olha como que eu resolvo isso, ó. M igual a ΔY sobre ΔX. Então, qual é o valor do m? ΔY, ou eu faço 7 menos 3, ou eu faço 3 menos 7. Isso não importa, de verdade. Tanto faz. Eu vou colocar aqui, ó, 7 menos 3. Sobre. Mas se eu fiz B menos A para o Y que está aqui em cima, eu tenho que fazer B menos A para o X que está aqui embaixo. Se eu tivesse feito A menos B para o Y, teria que ser A menos B para o X. Eu fiz 7 menos 3, então vai ter que ser 1 menos 2. 7 menos 3 vai dar 4, só que 1 menos 2 vai dar menos 1. Ixi, professor, tem problema ser negativo? De jeito nenhum. Inclusive, o sinal para a gente vai ser importantíssimo. Eu já entro no detalhe do sinal dessa letra M, tá? O sinal dessa letra M vai ser muito importante. Muito importante. Então, não se preocupem se der negativo. Olha só, mais com menos dá menos, o M deu menos 4. Negativo, problema nenhum. Tá aí, ó, menos 4. Então, tira um print. Eu nem estou calculando a equação da reta ainda. Estou só calculando a inclinação. A gente fala que a inclinação dessa reta é menos 4. Tá bom? Pessoal, preciso saber. Até aqui, tudo bem para todo mundo? Inclinação da reta. Ficou bem claro? Como que vocês estão? Tudo tranquilo? Até aí, tudo bem para todo mundo? Vamos lá. Tranquilo? Beleza, gente. Ó, vou apagar aqui então, tá bom? Inclinação da reta. Ninguém aparentemente teve problema. Apaguei. Agora vamos fazer um estudo dos sinais. Olha só. Estudo dos sinais desse M. Sinais da inclinação. Pessoal, olha só. Se o meu M for positivo, significa que a minha reta é crescente. Então, se o meu M for positivo, a reta vai estar assim, ó. Se o meu M for negativo, como foi o nosso caso agora nesse exemplozinho que eu dei, se o meu M for negativo, significa que a reta é decrescente. A minha reta vai estar aqui assim, ó. Então percebe que esse daqui, essa reta crescente, o que eu quero dizer com reta crescente? Imagina aqui na sua cabeça, ó, o eixo Y e o eixo X, tudo bem? Vamos supor que a reta está aqui assim. O que é uma reta crescente?
Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Então, se eu pego esse x, ó, sobe, bate na reta, vem para cá, vai dar esse y. Se eu pego um x maior, olha lá, ó, sobe, bate na reta, vem para cá, vai dar um y maior. Isso daqui significa que a reta é crescente. E o que é reta decrescente? De novo, ó, pega aqui um eixo xy. Ó. Significa que quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Então, ó, eu pego um x aqui, sobe, bateu na reta, vem para cá, vai dar aqui em cima. Eu pego um valor maior de x, ó, sobe, bate na reta, vem para cá, vai dar aqui embaixo. Então, quanto maior o valor de x, menor o valor de y. A reta é decrescente. Então, de novo, o m maior do que zero. Eu faço lá ΔY sobre ΔX, jogo os valores ali, faço as continhas, cuidado para não errar, regra de sinal, faço tudo perfeito. Deu positivo, significa que a reta é crescente. Deu negativo, significa que a reta é decrescente. Beleza, galera? Tira um print aí para a gente avançar a matéria. Tirou um print e eu vou apagar aqui a lousa. Agora a gente vai entrar de fato na equação da reta, tá bom? Apaguei aqui. Vamos entrar na equação da reta. E eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de equação reduzida da reta. Se tiver alguma dúvida, gente, vai falando, hein? Vai falando. Se tiver alguma dúvida, não deixa para lá. ΔY sobre ΔX, isso daqui a gente já sabia. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou dar um ponto que passa por essa reta. Então, olha só, vamos supor que eu sei o valor de m e eu preciso saber um ponto. Um ponto A. Esse ponto A vai ter um x, que eu vou chamar de x0, e um y, que eu vou chamar de y0. O que eu quero dizer, professor? Muito simples. Para eu saber a equação da reta, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade, o exercício me fala as coordenadas de dois pontos. Se isso acontecer, a primeira coisa que eu faço, eu descubro o valor do m. Sem o valor do m, nada feito. A segunda possibilidade é o exercício me dar um ponto. Se ele me der um único ponto, ele vai ter que me falar o valor do m. De um jeito ou de outro, eu vou fazer o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos supor que eu sei o valor do m e sei esse um ponto, que eu estou chamando de ponto A. Esse ponto tem duas coordenadas, x0 e y0, tudo bem? E como que funciona então, professor? Funciona assim, ó. M é igual a ΔY. O que é ΔY? Um y qualquer menos esse y0. Como assim, professor, um y qualquer? Um y, literalmente falando, qualquer, não tem um valor. Esse y0 vai ser um número. Esse número aqui, ó, ele vai te dar. Esse y aqui vai continuar letra. Você vai entender, a gente vai fazer um exemplo numérico bacana. Você vai entender direitinho. Y vai continuar letra. Esse y0 vai ser um número. Isso vai ser o meu ΔY. E o que é o meu ΔX? ΔX vai ser x menos x0. Tá bom, professor. Estou aceitando o que você está falando. X0 também é número? Sim. É a coordenada x desse ponto A. Número. Aqui e aqui. Vai continuar letra? Vai continuar letra. E esse valor eu vou ter que saber. Isso aqui vai ser um número também, tá bom? Eu vou colocar um parênteses aqui e vou falar para você o seguinte. Esse parênteses está dividindo isso daqui. Eu vou jogar para lá multiplicando. Vai ficar assim, ó. M que multiplica x menos x0 é igual a y menos y0. E só para ficar bonitinho, eu vou pegar isso daqui e girar. Vou trazer esse cara para cá e esse cara para lá. Como eu estou mudando os dois de lado, eu não vou precisar me preocupar com troca de sinal, tá bom? Porque ficaria todo mundo negativo,
mas aí eu multiplico por menos 1, fica todo mundo positivo de novo, então não precisa se preocupar com o sinal. Só para ficar bacana, eu vou inverter os dois. Você vai entender perfeitinho isso daqui, ó. Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Essa daqui é o que nós chamamos de equação da reta. Y menos y0. Quem que é y0? É esse cara aqui, ó. Igual a m. Quem que é m? É um número. Ele vai te dar... Se esse m for positivo, lembra, a reta está crescente. Se esse m for negativo, a reta está decrescente. Esse m vai multiplicar um parênteses. X menos x0. X vai ser uma letra, vai continuar sendo uma letra. E x0 é este valor aqui, ó. Para decorar essa fórmula, tem uma frasezinha idiota. Vocês sabem que frases idiotas ajudam muito. Ioiô, mi, xoxô. De novo, ó. Ioiô, mi, xoxô. A frase não tem nada a ver com matemática, claro, né? Mas ajuda a decorar essa fórmula aqui. Essa fórmula é a equação da reta. Vamos ver, ó. O zero é só para diferenciar um do outro? Perfeito, porque esse y e esse x, você vai ver no exemplo, ó, assim que acabar aqui e vocês derem um print nessa lousa, eu vou começar a fazer um monte de exemplos, exemplos numéricos. Esse x0 e esse y0 vão ser números. É só para ficar aqui na fórmula, para vocês poderem decorar. Ioiô, mi, xoxô. x0 e y0 vão ser números. O m vai ser número. O x e o y não vão continuar sendo letras, tá bom? Então a frase ioiô, mi, xoxô. Tira um print dessa tela e vamos fazer exercícios com equação da reta. Equação da reta. Eu vou fazer vários tipos de exercícios, tá bom? Sempre tentando encontrar a equação da reta. Então tirou o print, que eu vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar, hein, turma? Vou apagar. Apaguei. Vamos lá. E o enunciado é um só. Vamos lá, deixa eu colocar até aqui, desde o cantinho, ó. 1. Determine a equação de cada reta. Óbvio que numa prova de matemática não vai ser necessariamente esse o enunciado. Ele pode até dar, mas não necessariamente. Ele pode simplesmente te dar 2 pontos e te pedir a equação da reta. Mas ele também pode te contar uma historinha qualquer e te pedir a equação da reta. Então ele fala ali de, sei lá, que a cidade de São Paulo tem essas coordenadas, a cidade do Rio de Janeiro tem essas outras coordenadas, e te pergunta de alguma forma qual a reta que passa nas duas cidades. Ele pode pegar 2 cidades quaisquer, dar as coordenadas e pedir uma estrada reta entre essas 2 cidades. Teria qual equação? Esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Item A. Eu vou dar o valor m igual a 2 e vou dar o ponto A com essas coordenadas, ó. 2, 4. 2 para o x, 4 para o y. Então, uma reta que tenha inclinação 2 e que passe por esse ponto, é isso que eu quero. O que eu faço? Ioiô, mi, xoxô. Olha lá, ó. Ioiô, mi, xoxô. Vamos lá. Y vai continuar y. Menos vai continuar menos. Y0 vai virar 4. Igual. M vai virar 2. Vezes. X vai continuar x. Menos vai continuar menos. X0 vai virar 2. Aí, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Distributiva. Eu vou resolver esse negocinho aqui, ó. Y menos 4 é igual a 2 vezes x, 2x. Mais com menos, menos 2 vezes 2, 4. Tá aí, ó.
Menos 4 de um lado, menos 4 do outro, eu posso cortar, ou eu poderia fazer o menos 4 vai para lá, mais 4, menos 4 mais 4, 0. De um jeito ou de outro, esse 4 aqui não vai estar na equação. A reta que eu estou falando aqui, ó, é essa aqui, ó, y é igual a 2x. Essa equação pertence a essa reta. Percebe que se eu colocar 2 aqui no lugar do x e fizer a conta, a resposta vai dar 4, que é o valor do y. Essa é a primeira aplicação. Vamos lá, mais uma vez, ponto B. Agora, ao invés de dar a inclinação n e um ponto, eu vou dar 2 pontos. Vou dar 2 pontos aqui, ó. Vou dar o ponto A, vou colocar o ponto A como sendo 1, 3, e vou dar o ponto B. O ponto B eu vou colocar aqui como sendo 2, sei lá, 7. Pronto. Dei o ponto A e dei o ponto B. Eu não consigo calcular a equação da reta só com 2 pontos. Do jeito que está, não dá. Eu preciso do valor do m. Então, qual a primeira coisa que eu faço? Descubro a inclinação. Então, se ele já te der a inclinação e um ponto, ioiô me xoxô. Se não, se ele te der 2 pontos, primeiro calculo o m. Não tem condições de ter a equação de reta sem o m. E o m é ΔY sobre ΔX. Então, olha só. ΔY, 7 menos 3. Olha lá, ó. Esse y menos esse y. Cuidado para não fazer ΔX sobre ΔY, hein? Vai dar errado. É y depois o x. Então, olha esse y, 7 menos 3. Sobre o x agora, ó. O x, 2 menos 1. 7 menos 3 dá 4. E 2 menos 1 dá 1. Deu positivo, problema nenhum. A minha inclinação aqui, ó, deu 4. Minha inclinação deu 4. Isso não é um problema. Ser positivo, ser negativo, só está falando se é crescente ou se é decrescente, mais nada. Agora que a minha inclinação deu 4, eu quero a equação da reta que passa por esses 2 pontos. E o que eu vou fazer? Eu vou precisar do valor do m e eu tenho que escolher um dos 2 pontos, tanto faz qual, não interessa qual dos pontos, ou este ou este, vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Vai ficar assim, ó, y menos y0 igual a m x menos x0. Ioiô, mi, xoxô. Aí, ó, ioiô, mi, xoxô. Que ponto que eu escolho? O A ou o B, professor? Tanto faz. Eu vou escolher o A porque eu adoro quando tem número 1 e aqui no caso número 3, né? Mas números pequenos me agradam para fazer conta. Não sei vocês. Eu acho que quanto menor o número, melhor de fazer a conta. Vai sempre pelo caminho mais simples. Para de inventar moda. Para de tentar pegar número difícil. Vai pelo caminho mais simples. É o melhor jeito, tá bom? Então, olha só, eu vou pegar o 1, 3. Eu quero este ponto aqui. Se você fizer com esse outro ponto, vai dar a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Então, esse daqui vai ser o meu x0, esse daqui vai ser o meu y0. E esse ponto B? Não uso mais. Eu usei ele só para calcular o m. Vamos lá. Y menos y0. Quanto que vale y0? 3. Igual a m, que eu acabei de calcular, que vale 4, que multiplica x, que continua sendo x, menos x0. O x0 vale 1, ó, vale 1. Aí segue o jogo, ó, distributiva. Y menos 3 igual a 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 3 vai para lá, mais 3. Então, y vai ficar 4x menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, y vai ser 4x menos 1 e acabou. Essa equação aqui, ó, passa por estes 2 pontos. Quer ver só? Pega e coloca 1 aqui no lugar do x, ó. Aí vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. Deu certinho.
Vamos ver o outro. Ó. Coloca 2 no lugar do x. 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Dá até para fazer prova real, tá bom? Então, pode acontecer de você ter o M e um ponto, aplico o ioiô michôchô direto, e pode acontecer de eu ter 2 pontos. Nesse caso, eu calculo o M primeiro, aí eu fico na mesma situação do caso A, né? Calculei o M, aí eu escolho ou o ponto A ou o ponto B para aplicar ioiô michôchô. Tá bom? Então, tira um print aí. E eu preciso perguntar, eu preciso do feedback de vocês, gente. Até aqui, tá tudo bem? Vocês estão entendendo direitinho? Tá tudo tranquilo? Perfeito. Maravilha. Vai tirando um print. Beleza, gente, ó. Vou apagar, tá? Vamos fazer mais coisas. Mas por que eu faria fórmula se eu já tenho todos os resultados? Você não tem o resultado. O enunciado pede determine a equação de cada reta. Ele não quer saber os pontos da reta. Ele quer saber a equação da reta. Entendeu? Olha só, eu vou pegar esta segunda equação aqui, ó, que deu 4x menos 1. Eu vou apagar aqui em cima. Vou apagar o enunciado. E vou colocar um enunciado 2, ó. Determine um ponto que passe pela reta. Y é igual a 4x menos 1. Tá aí, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Olha lá, eu quero saber um ponto que passa por essa reta. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. Chuta um valor qualquer para x. Qualquer mesmo. Qualquer valor mesmo. Eu vou chutar, por exemplo, x igual a 3. Pode chutar qualquer um. Faz a conta e descobre o valor de y. 4 vezes 3, 12. 12 menos 1, o y vai dar 11. Pronto. Descobri esse valor aqui, ó. 3 para o x e 11 para o y. Eu quero mais um. Ó. Vou chutar o x igual a 5. 4 vezes 5, 20. 20 menos 1, 19. Então, olha lá, ó. 5 para o x, 19 para o y, também passa nessa reta. E eu vou chutar mais um. Ó. Vou chutar agora o x igual a 0. 4 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Tá bom. Então, esse daqui também é outro ponto que passa nessa reta. Então, eu vou chamar isso daqui, ó, de ponto K, ponto L, ponto M. Tudo bem? Então, se o enunciado for determine um ponto que passe pela reta, moleza. Esses 3 pontos estão em cima dessa mesma reta. Agora, e se fosse o contrário? E se ele falasse o seguinte, ó, eu tenho aqui 3 pontos. Verifique se estes 3 pontos passam por cima da mesma reta. Como que ele pergunta isso? Verifique se esses pontos são colineares. Verifique se os pontos são colineares, ou seja, se estão na mesma linha. Como que eu faço para saber se eu te der 3 pontos, se eles são ou não são da mesma linha? Tem outros jeitos de perguntar isso. Ele pode perguntar, verifique se os 3 pontos são colineares ou se formam um triângulo. Então vamos entender isso direitinho. Tira um print dessa tela. Tirou um print dessa tela, gente? E a gente já faz esse exercício. Tá? Tirar um ponto, o print. Posso apagar? Então, olha só, deixa eu colocar aqui
na lousa, ó. Aliás, deixa eu colocar aqui os pontos aqui no cantinho primeiro. 3, 11. 5, 19. E 0, menos 1. Vou apagar isso daqui. Vou colocar aqui o nosso subtítulo. Condição de alinhamento. Então, olha só. Nós já sabemos que esses 3 pontos aqui estão alinhados, certo? A gente já sabe porque eu mostrei isso para vocês. Mas, olha só, se eles estiverem alinhados, significa que vai acontecer isso. Se eles não estiverem alinhados, significa que vai formar um triângulo. Por isso que eu falei, às vezes ele pergunta, os pontos estão alinhados ou formam um triângulo? Ou 3 pontos estão alinhados, ou eles formam um triângulo. E como que eu vou saber isso, professor? Muito fácil mesmo. Para estarem alinhados, olha só, eu vou montar uma matriz, onde aqui vai o valor de x, e aqui vai o valor de y. Valor de x, valor de y. Valor de x, valor de y. E aqui eu coloco 1, 1 e 1. E eu vou tirar o determinante dessa matriz. Se o determinante dessa matriz der 0, significa que esses pontos estão alinhados. Se não der 0, significa que os pontos não estão alinhados. Tudo bem? Então vamos lá. Como que eu tiro o determinante? Repete a primeira e a segunda coluna. 3, 5, 0, 11, 19, menos 1. Isso daqui nós já sabemos que estão alinhados. Então, essa resposta vai ter que dar 0, tá bom? Gente, até aqui, alguma dúvida? Dá uma olhada na lousa e vê se vocês estão entendendo. Professor, não entendi. Vamos lá, ó. Eu quero saber se esses 3 pontos estão na mesma linha. Se eu quiser saber isso, se o enunciado me pedir isso, ou qualquer coisa desse tipo, os pontos estão na mesma linha, ou os pontos são colineares, os pontos estão na mesma reta ou formam um triângulo? Porque pensa comigo, ou os pontos estão na mesma reta, ou eles formam um triângulo. Mesmo que seja bem pouquinho, ó, que ele tiver para cá, já vai formar um triângulo, tá bom? Então, mesmo que seja bem pouquinho que esteja desalinhado, forma um triângulo. Então, ele pode fazer essa pergunta. Eu quero saber isso. Se eu quero saber isso, o que eu faço? Uma matriz onde a última coluna vale 1 e calculo o determinante dessa matriz. Se o determinante dessa matriz der 0, significa que esses 3 pontos estão na mesma linha. Se o determinante dessa matriz aqui, ó, azul, não der 0, der qualquer coisa diferente de 0, significa que esses 3 pontos formam um triângulo. Então, eu vou anotar isso aqui para vocês, ó. Se o determinante igual a 0, pontos alinhados. Se o determinante diferente de 0, os pontos formam um triângulo. Então, pontos formam triângulo. Aqui, deixa eu fazer aqui de novo. Triângulo. Deu para entender direitinho agora? Dá uma olhadinha aí na lousa e vê se entendeu, antes da gente avançar. Tudo bem? Galera, dá um feedbackzinho aqui. Professor, não entendi, isso aqui eu já li. Dá um feedback, pessoal. Até aqui tudo bem para todo mundo?
Tudo ok? Beleza, gente. Então, olha só. Vou apagar isso aqui e vou continuar a calcular o meu determinante, tá bom? Então, olha só. Eu vou usar duas cores de canetas, a verde e a vermelha. E eu vou fazer o seguinte, ó. Diagonais principais e vou calcular 3 vezes 19, o resultado vezes 1. Vou colocar aqui no cantinho, no rascunho, ó. 3 vezes 19. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3, 4, 5. 57 vezes 1, 57. Isso daqui vai ser a minha diagonal principal, tá bom? 57. Agora eu vou fazer 11 vezes 1 vezes 0. Dá 0, eu nem coloco aqui. Lembrem, hein? Eu tenho que multiplicar cada diagonal e somar o resultado. Essas aqui, ó, que eu estou fazendo de vermelho, são as diagonais principais. A primeira deu 57, a segunda deu 0, por causa desse 0 aqui, e a terceira, 1 vezes 5, 5, 5 vezes menos 1, menos 5. 57 menos 5 vai dar 52. Agora eu vou pegar a minha caneta verde e vou fazer as minhas diagonais secundárias, ó. Vamos lá. 11 vezes 5, 55. 55 vezes 1, 55. Diagonal secundária está dando isso daqui, ó, 55. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes 19, 19. 19 vezes 0, 0. Eu nem coloco aqui. 55 menos 3, 52. O que é o meu determinante? Ó? É diagonal principal menos diagonal secundária. Então, o meu determinante ficou diagonal principal 52 menos diagonal secundária 52. Isso aqui deu 0. E como esperado, esses 3 pontos estão alinhados. Y igual a menos 4x menos 1, y igual a 4x menos 1, foi a equação. Lembra que eu peguei e passei todo mundo para um lado só? Eu deixei y de um lado, todo mundo que não era y do outro. E aí eu agrupei termos semelhantes. Quem é x com quem é x, quem não é x com quem não é x. Só isso. Tudo bem, gente? Giovana, tudo bem? Deu para entender direitinho? Mais ou menos? Vamos lá, ó. Tira um print disso daqui. Essa tela aqui, ó, todo mundo entendeu? Eu vou voltar na outra lá sem problema nenhum. Não tem problema, a gente volta. Vamos lá, gente. Terminou de tirar o print disso daqui. E a gente volta lá rapidinho para ficar bem claro para todo mundo. Essa tela aqui, ó, essa lousa, tá tudo bem? Todo mundo entendeu como que eu verifico se 3 pontos estão alinhados? Pessoal, tudo bem? Vamos lá, vou apagar aqui então, tá? Giovana, eu preciso de um valor de m e preciso de um ponto qualquer. Não interessa qual. Eu preciso de um valor de m e preciso de um ponto qualquer. Se ele te der o valor de m, maravilha. Aplica ioiô michôchô. Se ele não te der o valor de m, você calcula o valor de m antes de aplicar ioiô michôchô.
Tudo bem essa parte? Então, olha só. Eu preciso de M e preciso de um ponto. Eu vou pegar o seguinte, ó, vou falar que M é igual a 4. E eu vou pegar esse ponto aqui, ó, 3, 1. Por exemplo, 3 e 1. Então, olha só. Y menos Y0 igual a M que multiplica X menos X0. X0 e Y0 estão aqui, ó. Então vai ficar Y menos. Quem que é Y0? 1. Igual. M vale 4, que multiplica X menos X0. O X0 vale 3. Distributiva aqui, ó, vai ficar assim. Y menos 1 igual a 4x, mais com menos, menos 4 vezes 3, 12. E aí, olha só, o menos 1 vai para lá, mais 1. Então, vai ficar assim, y igual a 4x menos 12, mais 1. E eu junto quem não tem x com quem não tem x. Menos 12 mais 1 dá menos 11. Então, y igual a 4x menos 11 é a equação da reta que tem m igual a 4 e a igual a 3, 1. E aí eu posso querer saber outros pontos que passam por essa reta. Como que eu faço isso? Eu chuto o valor de x, qualquer valor, faço essa conta e descubro o valor de y. E quando eu falo qualquer valor, é qualquer valor mesmo. Então, olha só, eu posso chutar aqui, ó, o valor de x, 0. Faço a conta e descubro o valor de y. 4 vezes 0 dá 0, 0 menos 11, menos 11. Eu posso chutar qualquer valor de x e acabo descobrindo o valor de y. Então eu sei que esse ponto, eu vou chamar aqui de B, 0 menos 11, também passa por essa reta. Né? Essa reta também passa por aquele ponto. Deu para entender agora? Tudo bem? E aí, pessoal, dá um feedback aí para mim, por favor. Porque x é 0? Qualquer valor. Ó, qualquer número que você colocar aqui, faz essa conta e você descobre esse outro número aqui. É 0 porque eu pensei no 0. Eu poderia ter pensado em qualquer outro. Não é que o x é 0. Eu falo o seguinte, descobre para mim outro ponto que está em cima dessa reta. Você chuta qualquer valor de x, faz a conta e descobre o valor de y, entendeu? Olha lá, ó. Vou pegar outro ponto aqui, ó. Descobre para mim outro ponto, Eduardo, que está em cima dessa reta, qualquer outro ponto. Esse daqui eu não quero. Não serve aqui com 0. Qualquer outro ponto. Tá bom. Vou chutar aqui um ponto, ó. Vai ter x e y, né? Vou chutar o x, sei lá, 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 11, 5. Então, o y passa a valer 5. Então, se o x for 4, o y vale 5. Aí, ó, é outro ponto. Esse ponto e esse ponto, todos eles são atravessados por essa reta aqui. Ficou melhor explicado, gente? Deu para entender direitinho? Dá uma olhada na lousa, vê se entendeu. Não é que y é a reta. Não é isso. Isto daqui tudo é a equação de uma reta. Tá bom? A equação de uma reta tem duas letras. A letra y e a letra x. Que também é conhecido lá no primeiro ano do ensino médio como função afim. A função afim é a equação de uma reta. Deu para entender direitinho?
esta equação aqui, ó, a gente chama de equação de reta. Lembra que eu falei no comecinho da aula que eram dois lados da mesma moeda? Um dos lados todo mundo está acostumado, que é ver uma reta e falar, ó, é uma reta. O outro lado que as pessoas não estão acostumadas e que tem que acostumar. Você tem que olhar para uma equação que tem a letra Y e a letra X, ó, e falar, opa, isso daqui é uma reta. Então, olha só. Y igual a 3x mais 2 é uma reta. Y igual a 2x quadrado menos 1 não é uma reta. Ficou melhor explicado? Isso daqui tudo é uma equação de uma reta. Cada equação representa uma reta. Olha só, a equação de uma reta, toda reta tem uma equação, tudo bem? Qualquer reta que tiver vai ter uma equação. Como que você reconhece uma reta no desenho? Todo mundo está acostumado. Se eu traçar uma reta, você vai olhar e falar, opa, isso daí é uma reta, tá retinho. Todo mundo está acostumado com isso, porque você vê desde criança. Agora eu quero que você bata o olho em uma equação e fale, opa, isso daí é uma reta. Como que você vai reconhecer? É muito fácil. É isso daqui mesmo que eu estou falando. Tem que ter uma letra Y e tem que ter uma letra X. Se tiver letra Y e tiver letra X, é uma reta. É uma reta, igualzinho o desenho. Só que agora não está mais em desenho, está em equação. Deu para entender? Então, olha só. Aqui tem Y e aqui tem X quadrado. Isso daqui com certeza não é uma reta. Entendeu agora? Ficou perfeito? Tá bom. Deixa eu apagar isso daqui e deixar vocês tirarem o print dessa tela aí. Tirou o print dessa tela. Maravilha, gente? Tiraram print. Beleza, acho que já, né? Galera, olha só. A gente vai encerrar a live por aqui, tá? A gente já tá há bastante tempo aqui. Eu acho que vocês também estão ficando cansados. Eu espero de coração ter revisto muita coisa, ajudado vocês a se lembrarem de muita coisa. Essa aulinha aqui de geometria analítica foi, eu espero que tenha sido, pelo menos, né, muito produtiva para vocês. Ela vai ficar no canal, só que eu quero lembrar vocês uma coisa. Como o meu canal é pequeno, eu tenho menos de 1000 inscritos, demora um tempo até o YouTube liberar para mim, para eu poder colocar no canal, tá bom? Mas assim que liberar, eu coloco para vocês poderem reassistir tudo. A dica que eu dou é a seguinte: pega todos os prints e passem tudo a limpo. Tudo aquilo que eu falei vira uma anotação importante. Se de repente você tem um print, mas não lembra direito o que eu falei, vai estar lá no canal. Daqui a pouquinho já tá? Vai estar no canal, pega e assiste de novo aquele trechinho, tá bom? Pelo menos o trechinho. Assiste de novo o vídeo inteiro se você tiver muita dificuldade. Vai valer a pena, tá? Espero de coração que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá bom, gente? Então a gente vai ficando por aqui. Por hoje é isso. Pessoal, boa noite. Bom restinho de fim de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!